dando início à audiência de instrução relacionada ao processo número 3872, de 85, 2013, 817, 1370. Cuida-se de ação de uso capião, movida inicialmente pela senhora Josefa Nogueira dos Santos, em desfavor do senhor Genésio Batista de Brito. No dia no curso do processo, a senhora Josefa Nogueira do Nascimento Santos faleceu e se habilitaram suas sucessoras, Salva Maria Nogueira dos Santos, Silvana Nogueira do Nascimento Santos e Sueli Nogueira dos Santos. Além disso, figuram no polo passivo também os sucessores do senhor Genésio Batista de Brito, uma vez que tramita nesta mesma unidade a ação destinada à declaração de ausência do senhor Genésio. Passemos então à audiência de instrução, colhendo inicialmente o depoimento pessoal da parte autora, a senhora Silvana Nogueira do Nascimento Santos. Mais uma vez, bom dia, dona Silvana. Bom dia a todos. Dona Silvana, a senhora é filha da senhora Josefa Nogueira, não é isso? Oi, bem. Ela ingressou em 2013, já faz um bom tempo, com essa ação para reconhecer o domínio, a propriedade em relação ao imóvel situado lá no sítio Jatobá, correto? Isso. Esse imóvel, a senhora reside lá, residiu ou ainda reside? Ainda resido, moro lá desde que eu nasci. A senhora mora lá desde quando a senhora nasceu. A senhora tem quantos anos? Eu vou fazer 55. Fazer 55 anos. A senhora tem algum parentesco com o senhor Genésio Batista de Brito? Tenho mais afastado, porque a minha mãe era sobrinha dele. A dona Josefa era sobrinha do senhor Genésio. Certo. Era sobrinha do senhor Genésio. A senhora chegou a conhecer o seu Genésio? Não. Cheguei a conhecer, mas está com muitos anos. Eu era pequena, uma criança. Aí está com mais de 40 anos que eu vi ele. Eu era pequena. Nessa época. A senhora sabe o tamanho lá da área desse imóvel que vocês estão pretendendo aqui? Mas assim, de comprimento ou de largura? Assim, quantos hectares tem? Mas o senhor sabe? O hectare eu não lembro. Comprimento, é bom. Mas vai do Rio, Pajeú, até perto da linha do Telégrafo. Uma linha que tem, antiga, do Telégrafo. Esse é o imóvel que a senhora se mora? Isso. A senhora que mora desde sempre lá? Desde que a gente nasceu, que eu nasci. Desde que a senhora nasceu, a senhora mora lá. Tem quantas casas lá nesse terreno? Tem 3. 3 casas. O que tem essas casas? Uma é minha, tem uma de Taipa, que eu morava nela, e eu construí uma recente, e a dela também. E ela tem uma dela também, que era da minha mãe. Tá, então quantas pessoas moram lá exatamente? Quem é que mora lá? Mora minhas 2 irmãs, na casa da minha mãe, e na outra mora eu, meus 2 filhos e meu esposo. Então são basicamente vocês, as 3 filhas que moram lá. Isso. Certo. Isso. Certo. A dona Josefa, como é o nome do pai de vocês? José Rufino dos Santos. Senhor José Rufino. A senhora sabe dizer quando foi que a dona Josefa e o senhor Rufino, vocês foram morar lá? Minha mãe foi morar lá, meus pais foram morar lá desde 1960. 1960. Isso. Certo. E como foi que eles chegaram lá? Eles compraram esse terreno, eles foram morar lá porque o seu Genésio assim permitiu? Como foi? Ele chamou ela e outros família dele, mas ninguém quis morar lá. Só a minha mãe que teve a coragem de morar lá, porque na época que ele comprou, estava abandonado lá, só a minha mãe que teve coragem de morar lá. A mãe da senhora, ela morava onde antes? Ela morava, antes dela casar, ela morava no sítio Veneranda, um sítio que tem para aqueles lados ali da Caxixola. Sei. Fica mais próximo da Caxixola ali. Aí, por proposta do seu Genésio, ela foi morar lá no Jatobá, nesse mesmo imóvel aí. Isso. Com o seu filho. Seu José Rufino. Certo.
Ela é desde 1960, não é isso? Desde Por 1960. volta de 1960. Aí lá nasceu a senhora, os filhos dos Aí irmãos. nasceu a minha irmã, nós três, de 1960, eu sou de 68, ela de 70. E desde que nós nascemos, criamos lá. Certo. A dona José, seu filho e vocês saíram desse imóvel em algum período para ir Não, tentar a vida em outro lugar? Ou foi a vida toda? não ali ficou a vida toda. Vida toda? 58 anos, meus pais moraram lá. A senhora disse que faz cerca de 40 anos que não tem notícia do seu Genésio, é isso? A última vez que mais ou menos, eu tinha uns 10 anos, foi em 79 que ele veio aqui, em Entendi. Serra Talhada. E dessa época para lá, ele não veio mais aqui. Quando a mãe da senhora foi morar lá, no sítio de Jatobá, o seu Genésio, ele morava lá também ou não? Ele só tinha essa propriedade, ele morava em outro lugar? Ele morava do lado de Manaus. Já em 1960, ele já morava em Eu Manaus? não sei dessa época, mas ele morava em Manaus. Eu não sei dizer isso daí, não. Entendi. No tempo que a senhora se recorda de quando a senhora era criança, ou adolescente, ou já na fase adulta, o seu Genésio morou em algum período lá nesse sítio de Jatobá? Nunca. Nunca morou lá? Nunca. Ele comprou e minha mãe tomou de conta de lá e pronto. Além da senhora, sua mãe, dona José, a senhora, seu pai e seus dois irmãos, mais alguém já chegou a morar lá? Nunca. Ou Só a não? gente Só mesmo. vocês? Só a gente mesmo. O sítio de Jatobá, pelo que eu pude entender aqui, ele é bem grande, né? Tem Isso. uma área muito grande. Vocês moram, podem a posse de toda a área do sítio de Jatobá ou é de um pedacinho? A gente mora do lado da BR, que é dividido, a BR 232. É dividido. A gente mora na sede e tem o outro lado da BR, que vai sentido a Triunfo. Então, o lado que vocês estão pleiteando é o lado que vocês moram, o lado de cada BR. É isso. O lado de lá você não tem aposta, é isso? Eu acho que temos. A gente tem. Aquela não mudou. Não, Não tem. deixa Desculpa, não tem até. Tá, então qual é o pedaço que vocês que é de vocês, que vocês estão tendo de vocês? O lado que a gente mora, lá que a gente mora. Que a senhora disse que vai do Rio, Do outro lado do rio, aí atravessa a BR 232 e vai sentido a Fazenda Nova, mais ou menos, a Fazenda Nova. certo? Então, é todo o sítio Jatobá ou é só um pedaço dele? É isso que eu quero entender. Lá é o sítio Jatobá, ele é uma área grande, Certo, só que são divididos com vários moradores lá. entendi. Aí esse pedaço de vocês, esse início e esse fim que a senhora está dizendo aí, né? A senhora não sabe com precisão, só sabe que começa do Rio e vai até depois da BR. Aí do lado esquerdo tem Neidivan Alves, que ele é falecido, Que é sítio Jatobá também. é o sítio Jatobá. Acima da gente, do lado direito, João Duque. Entendi. Aí vai. Como é que estão os marcos lá? Tá bem delimitado. A senhora sabe direitinho onde é que começa, onde é que termina. Eu não sei. Tá misturado. Falta. Mas deve ter os marcos lá. Tem uma cerca. Então, a senhora disse que o lado tem um rio, que já é um marco de posição. Rio Pajeú. Do outro lado tem uma cerca, alguma coisa que identifica onde é que termina. Tem a cerca da BR, que fica próxima à BR. Não, eu quero saber se tem algum local que identifique onde termina o local de posse de vocês. Tem. Eu acho que tem cerca. Sim. Tem, né? Certo. Deixa eu pensar aqui. Então, só para recapitular, a mãe da senhora foi para lá em 1960, o pai de vocês. Isso. A senhora nasceu cerca de 8 anos depois, 68. Isso. Vocês nunca deixaram lá esse imóvel, nunca foram tentar vir em outro lugar, não é? Certo. Lá, a mãe da senhora, os pais de vocês, eles faziam o que lá nesse imóvel? Eles plantavam, tinham demais, o que era? Plantavam, fazia esses colchão de palha. Até ele era conhecido como Zé dos Colchões.
E minha mãe e agricultor também. Entendi. É agricultor também, ele é. Minha mãe também. Certo. O pai de vocês faleceu em que ano? 1992. 92. E a dona José permaneceu lá. E a dona José permaneceu lá. 2018, ela faleceu. 58 anos. Depois ela completou. Essas 4 casas que tem lá, São 3. são músicas da senhora, tem são 3 casas. Tem, são Tem a 3. sede, né? Que mora são 2 irmãs, tem uma casinha de taipa e tem a casa E tem uma da senhora. residência que eu construí agora. Essas 3 casas, quem construiu o Genésio? Não. Quem foi construir essas 3 casas? Uma foi a minha mãe e a outra fui eu. A que tem lá, habitada, fui eu. Certo. E a última também foi a senhora. E a Mas outra, essa... que é a mais recente agora, fui eu também. Tá, entendi. Desde a senhora mora lá a vida toda também, né? A senhora faz essa boa atividade remunerada lá, a senhora é agricultora também, é pecuarista, como é? Agricultora, crio bichos também, animais também. Sempre lá nesse imóvel. Isso. Certo. A senhora sabe me dizer se os pais de vocês, a senhora, pagam ITR, que é o Imposto Territorial Rural, lá na região? Pagamos, sim. Pagam. E a gente continua pagando também. E agora a gente continua. Os vizinhos lá, que são os convidados, né? Os vizinhos de vocês, eles conhecem vocês, têm conhecimento que vocês habitam lá nesse local há muito tempo? Conhecem, né? Todos são conhecidos lá. Certo. Ok. Eu não tenho mais perguntas. Com a palavra, o patrono da parte requerida. Boa tarde, dona Silvana. É? Boa tarde, não, bom dia. Eu queria saber da senhora se a senhora tem conhecimento de Hortulana, Maria Rita e Francisca. Chica Rita. A Hortulana era minha avó. Hortulana, Mãe de Dona José. a mãe da minha mãe, sim. E a Maria Rita e a Francisca Rita eram tias da minha mãe. Tá certo. O doutor Diógenes indagou a senhora a respeito de como se procedeu a ida de Dona Josefa para a fazenda Jatobá. Foi por ordem do Genésio que a senhora falou? Isso. Por ordem de Genésio, né? A senhora sabe me informar se a Maria Rita morou lá na sede da fazenda? Maria Rita é A tia da minha mãe. a tia da sua mãe, Josefa, que é filha de Hortulana. Hortulana é irmã de Maria Rita. Maria Rita nunca morou lá na fazenda, na sede? Nunca morou, não. Nunca morou, né? Tá. Nunca morou. Deixa eu perguntar umas coisas à senhora. A área que a senhora diz, Dona Josefa, ocupa, ela é toda cercada? É sim. Toda cercada, né? Toda cercada. A senhora sabe mais ou menos qual é o perímetro, qual é o comprimento ou largura que tem essas cercas na propriedade? Do lado que eu moro, eu não sei bem dizer assim quantos Da área toda. É da área toda que eu estou perguntando. Já que a senhora está dizendo que tem a posse da área toda, Sim. que explora a área toda, não é isso? Então, eu quero saber esse perímetro, esse comprimento, largura de cerca que a senhora diz que tem. A largura, eu acho que é uns 103 metros. 103 metros. E o comprimento de cerca? Não sei bem dizer. 100 metros, 200 metros, 300? Acho que chega mais ou menos isso. Os 300 metros, né? Mais ou menos, acho que chega isso. Tá certo. Então, a área que está na escritura, que é mais ou menos o que foi peticionado, 49,5 hectares, e, pelo que a senhora fala, 103 metros por 300 metros vai dar aproximadamente, não dá nem meio hectare, né? Dá 0,33 hectares. Tá certo? Ok, então vamos lá. Você pela ordem,
Eu já entendi que ela não tem muita noção do tamanho, ela não tem muita relação, não pode ir. Certo, mas eu vou tentar trazer para a concepção dela. O que é perímetro, né? Eu vou pedir comprimento, largura, como eu fiz agora. Vocês produzem em toda a área? Quando eu digo produz, dona Silvana, cria gado, cria porco, cria galinha, cria bode, carneiro. Explora de que forma essa área? A gente cria ovelha, gado e galinha. Precisa precisar mais ou menos a quantidade? 12, a gente tem 12 ovelhas Sim. e 5 cabeças de gado. E 5 cabeças de gado, né? Isso aqui, tá. E quanto à agricultura? O que é que se planta lá? Milho, feijão, Milho, feijão, milho, feijão. arroz, tal. Arroz a gente não planta, mas plantamos milho, feijão. A senhora sabe me informar se algum rio, algum riacho corta a propriedade? Tem o rio Pajéu, Passa dentro da propriedade? Dentro da propriedade. passa dentro da propriedade. Eu falo assim, não é na propriedade, na gleba maior, Jatobá. É na fazenda Jatobá de vocês. Entende? É lá do lado da gente mesmo, o rio Pajéu. Faz parte da propriedade da fazenda Jatobá, Isso, que seu Genésio comprou. isso. Tá certo. Tem açude lá? Não, Não tem açude. Tá certo. Pelo que a gente viu na área topográfica que foram juntados na petição, não aparece nenhum rio. E, inclusive, a senhora me diz que planta tudo essas espécies que a senhora falou. Açude não tem. não tem. Não tem água. Exceto que a senhora está dizendo que o rio passa dentro. Isso, passa dentro. Então, a senhora planta essa área de sequeiro ou irrigado? Não, a gente planta assim, na época da chuva. Certo. Não utiliza essa água. É de sequeiro. Sequeiro que eu digo é quando é água da chuva. Então, quer dizer que é só de sequeiro. Água de chuva que a senhora planta. Planta quando é na época da chuva. Agora, assim, outras coisas, capim, fruteira, a gente é água de irrigação. Mas é toda a área plantada, os 49,5 hectares? Não, só Não, o pertinho de casa mesmo. Explora madeira, alguma coisa desse tipo? Não. Também. Tá certo. Vocês venderam alguma parte desse imóvel? Sim, Quantos hectares? eu não lembro, mas a gente vendeu já no final das terras. Que aqui fica para o lado de cá, para o lado esquerdo. Daqui para Recife, lado esquerdo. Isso, Lado esquerdo. Lado direito é onde vocês a gente mora. estão lá, né? Tá certo. Então foi vendida. A senhora não lembra, não recorda a quantidade, a área que foi vendida. Nossa, Foi vendida ao seu Manel, vulgo Neco, correto? isso, correto. Tá certo. A senhora sabe informar se o Ministério Público acionou a Secretaria do Meio Ambiente para verificar algum cometimento de crime por desmatamento ilegal lá na área? Sim, Foi lá. sim, foi lá. E verificou. Assim, não chegou até ir na residência da gente, mas o comprador que comprou lá falou para o Geraldo, meu esposo. Certo. Pelo laudo que a gente viu que o meio ambiente fez todo o GPS, a geolocalização, se verifica que foram desmatados exatamente 7 ou 8 hectares que vocês venderam ao NECO, e que consta que, fora essa área, a área da Fazenda Jatobá, ela está toda enmatada, né? Está toda enmatada. A minha pergunta é, como é que se planta numa área toda enmatada, com a caatinga que está lá, que não foi desmatada? Como é que se planta nessa área? Mas antigamente meu pai plantava assim. Não, eu estou falando agora. Agora, que a senhora que está lá na posse, Sei. nossa, como é que se procede esse plantio? Porque, pelo mapa, pela geolocalização, o Ministério do Meio Ambiente, acionado pelo Ministério Público, foi lá, fiscalizou, abriu um processo administrativo por cometimento de crime do seu neto, não é de vocês. Porque a área que vocês estão está toda enmatada. Conforme está, eu vou fazer juntada
para Vossa Excelência juntar o processo dessa área que está toda enmatada, não está desmatada. Então, se não está desmatada, eu fico na dúvida como é que se planta nessa área, né? Então, finalizando minha pergunta, o meu questionamento à senhora, então quer dizer que o relacionamento Genésio era Genésio comprou a propriedade e tinha como irmãs Maria Rita, tia de Dona Josefa, que teve essa posse, teve a Arturana, que é a mãe de Dona Josefa, e teve a Francisca, não é isso? E a Maria Rita faleceu, que foi que a senhora falou que não morava ninguém, que Dona Josefa foi para lá morar. Dona Rita, mais uma vez, só para deixar firmado, Maria Rita nunca morou na sede da Fazenda Jatobá. Nunca, né? Tá certo. Outra coisa, a sede da Fazenda ainda está intacta lá na Fazenda Jatobá, onde vocês estão? Ou ela foi demolida? Não, ela chegou, na época que meus pais moraram lá, disse que era todo caatinga lá. Era todo caatinga. Aí meus pais já foi quem fizeram as benfeitorias lá. Quer dizer, quando Dona Josefa chegou lá, existia a sede da Fazenda, não existia ou não? Existia. Hoje ela ainda existe? Existe, sim. A sede da Fazenda está lá? São da gente que mora mesmo. Não, é a sede que Dona Rita, que quando o seu Genésio comprou a Fazenda Jatobá, existia a sede da Fazenda, essa sede que eu falo. Que possivelmente fora onde Dona Josefa, sua mãe, fora morar. Ela existe ainda hoje, essa sede. Existe. Existe, a sede existe. Pronto, doutor. Satisfeito. Sem perguntas adicionais, eu vou encerrar o depoimento pessoal da parte.